A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Manuel Batista, esse é o canal Falando para Transformar Vidas, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ensinamento sobre amadurecimento espiritual. Lembrando que estamos falando sobre a necessidade, sobre a importância de percebermos o nosso próprio espírito. Nosso próprio espírito. Falamos no primeiro vídeo sobre a necessidade de se perceber o espírito. Falamos no segundo vídeo sobre a importância de se perceber o espírito. Então eu sugiro que, se você não viu esses vídeos, para que você entenda esse vídeo de hoje e os próximos que virão, que você veja os outros dois vídeos que foram editados, né? Os dois últimos vídeos que são importantes para a gente entender um pouco sobre o amadurecimento espiritual. Então fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos desvendar juntos alguns mistérios da Bíblia. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Tudo bem, pessoal? Ok? Hoje, na sequência do nosso ensino, nós vamos falar sobre as funções do nosso espírito. Lembrando que nós estamos estudando o homem na sua versão tricotômica, e dentro do ensino antropológico tricotômico do homem, nós estamos estudando o espírito, alma e corpo, ok? Separadamente, porque assim nos permite a Bíblia Sagrada fazer essa distinção do corpo, do espírito e alma, ok, pessoal? Então, com base nesse entendimento tricotômico, que nós vamos estar desenvolvendo esse estudo sobre o amadurecimento espiritual. Neste vídeo em específico, nós vamos nos concentrar em falar sobre a intuição, ou seja, um dos três atributos exclusivos do espírito. Assim como a alma tem seus atributos, assim como o corpo tem as suas funções, o espírito também tem seus atributos. E um desses três atributos, que são intuição, consciência e comunhão, nós entendemos um pouco, ou naquilo que é permitido conhecer acerca do espírito. Então hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a intuição. O que é a intuição? Então, como que a Bíblia apresenta para nós essa questão da intuição? Algumas pessoas, e não é incomum esse tipo de pensamento, de que a intuição está relacionada a um sexto sentido, ou que a intuição para os leigos é aquela vozinha interior, aquele alguma coisa dentro de mim diz que é ou diz que não é. Enfim, esse entendimento popular acerca do que não entendemos tem nome. No caso aqui é a intuição. Então nós vamos entender como que ela funciona, ou como que ela é percebida, vamos dizer assim, em nós, partindo da compreensão que nós tenhamos do Espírito. O texto que nós vamos ler aqui está em 1 João, capítulo 2, e o verso 20. E diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo,
e todos tendes conhecimento. Então veja que ele está colocando aqui que todos nós temos a unção que vem do alto, que vem do Senhor, e por conta dessa unção nós temos o conhecimento. 1 João capítulo 2, verso 20. Em 1 João, no mesmo capítulo de número 2, agora no verso 27, ele dá um pouco mais de informação. Veja lá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 João, capítulo 2, verso 27. Então veja que ele continua com esse entendimento de que o conhecimento que nós temos não é um conhecimento prévio, não é um conhecimento adquirido em instituto educacional, ou um conhecimento que é dado a nós de forma passada de pai para filho. Não é um conhecimento que está a nível do entendimento da alma. Ele está falando aqui de um conhecimento que não é adquirido de forma externa. É um conhecimento que chega até nós por intermédio de Deus. Ele dá nome a isso como uma unção. Essa unção de Deus, ela vem como conhecimento para nós, ok? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Para que isso fique mais claro, vamos ler Romanos capítulo 1, 19, onde Paulo está trazendo ali uma relação de pecados, do homem com relação ao comportamento do homem. Ele diz lá em Romanos 1, 19, ele diz assim: tudo o que de Deus o homem deve conhecer, Deus lhe revelou, ok? Tudo o que de Deus o homem deve conhecer, Deus lhe revelou. Ou seja, Deus imprimiu no homem esse conhecimento acerca de Deus e acerca das coisas relacionadas a Deus. Isso está inserido no homem. Ok, pessoal? Marca bem isso aí. Isso é importante. É importante ter esse entendimento, que o conhecimento acerca de Deus está impresso em nós por uma ação direta de Deus, beleza? Então eu preparei aqui um artigo para explicar de forma mais didática, ou pelo menos esse é o objetivo. Vamos lá. Intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer e saber algo independente de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega até nós sem qualquer ajuda da mente ou da emoção. É o conhecimento que nos chega intuitivamente. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo se tornam conhecidas por nós pela intuição do nosso espírito. A nossa mente simplesmente nos ajuda a entender o que o Espírito Santo revela ao nosso espírito. Percebe que ele está fazendo aqui uma distinção? Ou seja, eu tenho o conhecimento que me foi imprimido no meu espírito. Porém, eu não entendo. Então, a minha mente vai me ajudar a entender a intuição que está impressa no meu espírito. Então, o conhecimento, o espírito e a alma trabalham juntos. O espírito tem o conhecimento e a alma
tem o entendimento do conhecimento, ok? Perfeito. Muitas vezes sentimos algo em nosso íntimo, nos impelindo a fazer algo ou nos constrangendo para que não façamos. Essa sensação interior é a intuição do Espírito. E aí nós vamos dar um exemplo. Quantas vezes, depois de fazermos alguma coisa, nós nos pegamos pensando, bem que algo dentro de mim dizia para eu não fazer tal coisa. Ou, em algumas situações, nós deixamos de fazer algo e aí nós nos pegamos pensando, bem que dentro de mim dizia para que eu fizesse tal coisa. Então você veja que é um conflito, né? Você se inclina para fazer algo, mas intuitivamente o teu espírito diz para você não fazer. Ou vice-versa, você deixa de fazer alguma coisa e o seu espírito intuitivamente diz que é para você fazer. Por que isso? Porque essa capacidade de conhecer as coisas é um atributo do Espírito, ok? Nós vamos entender lá na frente que o Espírito ele age de forma independente. Por quê? Porque o conhecimento está no Espírito. Essa unção de Deus em nós, impressa no nosso espírito, nos faz conhecer o que é certo e o que é errado. Nos faz conhecer. O Espírito conhece o que é certo e o que é errado. Ok? As coisas do Espírito devem ser discernidas pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Isso é uma verdade que Paulo afirma categoricamente. E ainda, vamos dizer assim, Jesus sabia no seu espírito o que os outros arrazoavam. Todas as vezes que as pessoas chegavam diante, os fariseus, né? Vamos dar nome aqui. Todas as vezes que os fariseus intentavam pegar Jesus em alguma falha, a Bíblia diz que Jesus, conhecendo as suas intenções, arrazoando em seu espírito acerca do seu pensamento, Jesus já sabia antemão o que eles iam fazer. Então, Jesus mostra em si mesmo esse conhecimento, esse conhecimento acerca de Deus, das coisas de Deus impressa no seu próprio espírito, ok? Vamos entender dessa forma. As coisas do Espírito devem ser discernidas pelo nosso Espírito. Jesus sabia no seu Espírito o que os outros arrazoavam. Paulo foi constrangido no Espírito. Em todas as referências, vemos a forma como se manifesta a atenção do Espírito. É um saber que não tem origem na mente e nem no mundo físico. E aí nós temos aqui um texto de Jeremias que traz uma luz a esse pensamento. 34 de Jeremias diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Esse conhecimento aqui, presta atenção, e isso é importante. Tudo que seja relacionado a Deus, todo conhecimento do homem relacionado a Deus, não parte de um homem para outro homem. Eu não ensino o meu filho que Deus existe. Ele sabe que Deus existe porque esta verdade está inserida no seu espírito. Porém, o seu entendimento ainda não está desenvolvido o suficiente para compreender esta verdade. Então, eu ajudo, eu auxilio o meu filho a entender este conhecimento que está dentro dele, impresso dentro dele acerca da existência de Deus.
ok? Temos, vamos lá, por isso que ele diz aqui, ó, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu não posso falar, eu não preciso falar para o meu filho que ele tem que conhecer a Deus, ele já conhece. Agora, por ser pequeno, por ser novo, por não ter o entendimento formado, ele não compreende, ele não entende. Então eu vou auxiliá-lo. É isso que ele está falando. Mas não vou ensinar ele que Deus existe, Deus, quem é Deus, porque ele já sabe que Deus existe. Isso já está impresso nele. Isso é uma verdade universal, impressa no espírito do homem, independente da fé que esse homem profere. Ok? Então não vamos confundir as coisas. Nós estamos falando aqui de intuição. Como é que se processa essa intuição? O que é intuição? Intuição é o conhecimento prévio, o conhecimento necessário acerca de uma verdade que está impressa em nós. Nós já nascemos com essa verdade impressa em nós. Isso chama intuição. Todas as vezes que um homem se manifesta relacionado a Deus ou às coisas criadas por Deus, ele faz isso intuitivamente. Não é instintivamente. Não é o sexto sentido. Não é uma vozinha interior falando. É o seu espírito agindo de forma intuitiva acerca das coisas relacionadas a Deus. Você quer ver um exemplo? Quando você, no mundo digital de hoje, quando você se cadastra em algum tipo de aplicativo, você precisa fazer um cadastro, você precisa preencher alguns dados e quem te ofereceu aquilo vai falar para você, ó, não se preocupa porque é intuitivo. Preencher as coisas ali são quase intuitivas. Você vai saber o que você tem que fazer só de olhar. Entendeu? É isso. O espírito, ele já sabe. Ele não precisa ser ensinado. Ele já sabe. Só de ver, só de sentir, só de perceber, ele já sabe o que tem que fazer. É diferente da alma, do entendimento. Do conhecimento e do entendimento você adquire no dia a dia, nas experiências, formando ideias, pensamentos, enfim. É diferente do espírito. Esse pensamento é tricotômico. É a separação do espírito e a separação da alma, ok? É isso que nós estamos fazendo aqui. É um estudo tricotômico. Se você tem outro entendimento, então esse sino não vai bater para você, não vai suprir as suas necessidades, porque você precisa primeiro se definir. Se você é dicotômico, você acha que alma e espírito tá tão ligado um no outro que são inseparáveis, são indivisíveis. Então esse estudo não vai bater para você, porque você não vai reconhecer esses atributos do espírito aqui e vai transferir isso para a mente, e aí não vai ter sentido para você esse ensinamento. Mas se você for tricotomista, essa é a linha de pensamento bíblico, essa é a linha que nós vamos traçar pela Bíblia, ok? Então nós temos agora um exemplo oposto, né? Aqui nós falamos de uma necessidade, de uma situação em que a pessoa é favorável a um pensamento, mas o espírito é contrário. E depois nós temos o exemplo. Determinada coisa parece que é irracional, né? Parece que é contrária à nossa vontade, mas por algum motivo desconhecido dentro de nós, um certo constrangimento, impulso, estímulo para fazer determinada coisa. Então é assim que o espírito age, ok? Às vezes você quer fazer uma coisa e ele intuitivamente te impulsiona a fazer de forma contrária. Ou em outra situação você não quer fazer determinada coisa, mas o espírito te impulsiona a fazer, ok? Isso mostra que o seu espírito ele é independente da sua alma.
Muito bem. Então, aí nós vamos entender aqui uma diferença entre o conhecimento e o entendimento. Existe diferença entre conhecer e entender? Existe. Ontem, na escola bíblica dominical, nós tivemos que explicar exatamente isso, porque um aluno dizia que ele entendia pelo Espírito, ou ele entendia pelo Espírito, né? E nós mostramos que não, ele não entende pelo Espírito, ele conhece pelo Espírito e entende pela alma. A alma é que entende, o Espírito é que conhece. É muito comum a gente ter esse tipo de pensamento por falta do conhecimento. Não é um estudo comum no cristão, conhecer ou perceber o seu espírito. Alguns leigos dizem até que isso é coisa de espiritismo, mas não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de alma, nós estamos falando aqui de espírito, estamos falando aqui de corpo, estamos falando aqui de um homem tricotômico, ok? Muito bem. Conhecemos, deixa eu ver aqui, ó. É importante entender que a diferença entre o conhecer e o entender. O conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Quando conhecemos uma coisa por meio da intuição do espírito, a nossa mente se ilumina para entender o que a intuição conheceu anteriormente. Na intuição do Espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente, entendemos a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, olha só como que a coisa funciona, numa perspectiva tricotômica. Eu recebo uma informação acerca de Deus pelo meu espírito, ou está no meu espírito uma informação acerca de Deus. A minha mente, ela se ilumina com essa informação, ok? O Espírito Santo, ele impulsiona que o meu espírito manifeste essa informação na minha mente. Então, a minha mente vai fazer a ponderação acerca do que eu aprendi, acerca do que eu li na Bíblia, acerca do que eu aprendi de forma oral. E aí, essa informação agora da minha mente vai fazer com que o meu espírito perceba a orientação do Espírito Santo. Deu para entender? Ou eu compliquei? Na intuição do Espírito, conhecemos a persuasão do Espírito Santo. Quando é que eu sei que o Espírito Santo está trazendo ao meu espírito alguma informação? Quando eu me deparo com algo que eu supostamente não entendo. E aí eu caio naquele risco de atribuir ao inimigo ou ao homem uma ação de Deus, por exemplo. Então, como que eu faço para não cometer esse pecado? Eu estou vendo algo, eu estou percebendo algo, o Espírito Santo está me informando, falando comigo, me levando a uma situação e eu não estou entendendo se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Como que eu resolvo isso? Então, a minha mente, que foi iluminada pelo meu espírito, pela informação que eu já tenho, que está no meu espírito, ok? E a minha mente vai me orientar, ou seja, a minha mente vai trazer o entendimento daquela informação. Se aquela informação que eu estou vendo ou percebendo, ela é uma orientação do Espírito Santo ou não.
Então veja, isso acontece normalmente quando algo ou parte do homem ou parte do inimigo. Então o meu espírito ele vai se manifestar sempre contrário ao que é do homem e ao que é do espírito. Ok? Meu espírito vai dar o alerta, porque a informação está dentro de mim. Porém, quando a informação vem do Espírito Santo, o Espírito Santo está influenciando o meu espírito, eu preciso ter entendimento se aquilo que eu estou recebendo é do Espírito Santo. E aí entra a minha alma. Por quê? Porque ela já foi iluminada pelo conhecimento que está no meu espírito. E aí a minha mente, pelo ensino bíblico, pela leitura bíblica, pela compreensão que eu tenho das coisas através da Bíblia, ela vai fazer com que eu entenda aquilo que é a orientação do Espírito Santo. O conhecimento da intuição na Bíblia é chamado de revelação. Então veja, eu estou tendo uma revelação. Uma revelação é algo que não está impresso, não me foi impresso, não me foi dado como um conhecimento prévio, por isso chama revelação. Eu tenho conhecimento prévio, mas nem de tudo. Então eu recebo uma revelação do Espírito. É isso que ele está falando. Eu recebo essa informação do Espírito, essa revelação do Espírito, mas eu preciso da minha alma para entender se isso é realmente uma revelação. Então, o conhecimento da intuição na Bíblia é chamado de revelação. Revelação é o desvendar pelo Espírito Santo da verdadeira realidade de alguma coisa. Esse conhecimento é muito mais profundo do que o conhecimento da mente. A unção do Senhor nos ensina a respeito de todas as coisas pelo Espírito de revelação e de entendimento, ok? Então, o Espírito, aí eu tenho uma intervenção do Espírito Santo, tanto no meu conhecimento prévio, quanto no entendimento da minha mente. Então, com todo o conhecimento que eu tenho já prévio, com todo o entendimento que eu já tenho pelo conhecimento adquirido exteriormente, eu ainda preciso do Espírito Santo no controle dessas duas coisas. Ok? Deu para entender? Intuição. Quando nós falamos de intuição, nós não estamos falando daquela vozinha no seu consciente, nós não estamos falando de um sexto sentido, nós estamos falando de premonição, não estamos falando dessas coisas. Nós estamos falando de um agir intuitivo do nosso espírito. Entender isso é necessário? Sim, é necessário. Entender isso é importante? Sim, é importante. Por quê? Porque a base disso, como nós falamos no vídeo anterior, é a fala de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, ele fala duas verdades ali que são extremamente importantes. Ele fala que Deus é Espírito e ele fala que é necessário que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Ok? Entende por que é importante perceber o nosso espírito? Então, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre consciência. E depois nós vamos estar falando sobre comunhão.
Provavelmente serão 3 vídeos. Eu vou estar lançando um vídeo na segunda hoje e na quinta-feira. Nós vamos lançar 2 vídeos por semana. Então, sugiro, se você se interessa por esse assunto, que você deixe aí o seu comentário, que você se inscreva no nosso canal, que você divulgue, né, na sua igreja esse estudo, até se você tiver a necessidade de fazer lá na sua classe de escola dominical um estudo separado sobre amadurecimento espiritual, sinta-se à vontade para fazer esse conteúdo. Nós vamos deixar os tópicos aqui na descrição do vídeo, tópico a tópico, ok? Com as referências bíblicas, tudo o que você precisa para fazer disso um estudo na sua igreja. Fica com Deus, Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.